Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos falar sobre print screen, captura de tela, e o processo penal. Como que funciona essa utilização de captura de telas no processo penal? Pode ser em outras áreas também do direito, processo civil, processo trabalhista, seja lá qual for. E também a utilização de ferramentas de preservação de provas digitais que fazem algo semelhante e fazem a captura de tela e anexa no processo, em teoria ali, em tese, com uma validade jurídica, uma validade legal, bem como também a ata notarial. Vou falar aqui de uma forma bem abrangente, e depois a gente pode falar de forma individualizada para cada tipo de análise, para cada tipo de ferramenta. Por que que Joaquim Neto não considera prints uma prova? Por que Joaquim Neto não considera um elemento forte para ser utilizado em um processo? Primeira coisa, um print em si, uma captura de tela, ele não vai estar ali na sua integralidade, o vestígio. Ele vai contar somente parte da informação. Vai ter somente parte da informação que a pessoa que fez a captura julgou como relevante. Não vai ter ali, muitas vezes, ali os metadados da ferramenta, informações sobre o aplicativo que foi feita a captura, informações sobre o banco de dados que teve a origem daquela captura. E em algumas situações, aquela informação do banco de dados, ela pode se perder, ela pode ser alterada, ela pode ali ter um outro significado, não pode condizer com a realidade. Se a gente tiver somente o print, não tem como a gente auditar isso com segurança, a gente vai ter que se limitar ao conteúdo que foi apresentado no processo. Pode ser um print utilizado no celular, pode ser um print que foi capturado pelo computador, qualquer que seja o print. Ele não vai ter ali uma garantia de integralidade. Isso é fato. Vai ter o captura somente de parte da informação que interessa um dos lados. Outra coisa, Joaquim, mas eu fui no meu WhatsApp, por exemplo, e eu capturei a conversa completa, mostrando ali o início da conversa e o final dela. Não tem como saber se foi no WhatsApp. Não tem como saber se houve uma deleção de uma mensagem no percurso e que essa mensagem ali poderia mudar o significado da conversa. Não tem como saber se teve alguma edição de um conteúdo, alguma modificação de um conteúdo daquela mensagem que foi apresentada. Não sei, pode ter sido o backup do banco de dados, alterado a mensagem e restaurado o backup. Não tem como saber. É necessário ter acesso à integralidade do conteúdo, à integralidade do vestígio, e isso só vai conseguir por meio de uma extração de dados completa. Esse é o primeiro ponto, a integralidade. E agora vamos tratar sobre a integridade. Tirei um print. Joaquim, mas não tem prova de que aquele print ele foi modificado. Muitas vezes vai ser impossível chegar nessa informação. Porque eu posso alterar, por exemplo, existem sites que eu consigo forjar uma mensagem, criar uma mensagem, eu consigo criar um contexto. Se for uma página na internet, eu consigo alterar ali pelo inspecionar do computador, eu consigo modificar o conteúdo daquele website para mim, que quando eu tirar o print, ela não vai ter nenhum indício de modificação, não vai ter nada que diga que teve uma modificação. A modificação não foi na imagem, a modificação foi no próprio conteúdo em si. Logo, não vai ser possível atestar ali a integridade. A pessoa que vai analisar, ela vai dizer que não tem modificação, e de fato não tem, mas não condiz com a verdade, o conteúdo que está sendo apresentado. Ou seja, acaba sendo o que chamam de uma prova diabólica, que não tem como provar que aquele conteúdo de fato foi modificado, porque não existe elemento suficiente para isso. Beleza, falamos da integralidade e falamos da integridade. Muitas vezes não tem como a gente saber nenhum dos dois, na maioria das vezes não vai ser possível fazer isso, na verdade. Agora vamos falar da autenticidade, que diz respeito à origem da informação ser daquele elemento em questão, ser daquele vestígio em questão, daquele caso em questão. Também não é possível saber disso. Também não é possível. Ou seja, um print acaba sendo algo muito frágil, que pode beneficiar ou prejudicar muito um dos lados e que não deveria ter valor probatório. Não deveria. Quando falamos de ata notarial, aí vai me Joaquim, mas um ata notarial, o tabelião, ele vai dar fé do que ele está vendo, ele vai confirmar que aquilo de fato aconteceu, que aquilo de fato existe. O tabelião ele pode ser uma pessoa de liberada confiança.
mas ele vai de fato dar fé do que ele está vendo. Se o que ele está vendo não condiz com a realidade, ele não é um perito, pelo menos na maioria das vezes, ele não vai ser um perito para poder analisar aquele conteúdo e dizer que ele de fato existe. Ele vai dar fé que aquilo está no dispositivo, mas não que ele existe. E para poder dar fé e para poder analisar esse conteúdo, tem que ter acesso à integralidade. Não adianta, tem que ter acesso à integralidade. Ah, Joaquim, mas eu fiz uma preservação com uma ferramenta de preservação digital. Não vou citar o nome de empresas aqui específicas, mas eu fui, contratei uma ferramenta online, eu fui, acessei lá o WhatsApp e eu vou preservar esse conteúdo no WhatsApp. Vou preservar esse conteúdo, vou garantir a integridade dele e vou colocar no processo. Novamente, se for um conteúdo que tem somente no dispositivo, que não tem como resgatar ali em sequência, não adianta. Não tem a integralidade. Segue os mesmos princípios. Não é um vestígio que deveria ser utilizado como prova. Um elemento que deveria ser utilizado como prova. Acaba que é muito arriscado fazer isso. Eu já fiz alguns testes que eu modifiquei o conteúdo no meu próprio celular e em sequência eu preservei com uma ferramenta semelhante a essa. E ela preservou aquilo garantindo ali a integridade e tudo. Mas ela vai preservar somente o conteúdo que ela está vendo. É semelhante ao tabelião. Ou seja, a única forma de você conseguir garantir ali a integridade, integralidade e autenticidade é por meio de uma extração completa dos dados do dispositivo e de uma análise pericial segura. E se um dos lados não concordar com o que foi apresentado, questionar algo em sequência, com a integralidade, é possível ele fazer ali uma contraperícia, ele fazer uma perícia e fazer o contraditório da prova. Sem isso, não tem como fazer. Bacana? Se você gostou desse vídeo, já compartilha com seus amigos, dá o like aí no canal e até o próximo vídeo.